Gêmeos, sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa, tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, tá, Gêmeos? Pega somente aquilo que ressoar e o que não fizer sentido, você solta para o universo. Bora lá, geminianos, vamos para a sua previsão para abril 2026. Que venham boas energias, meus amores. Vamos lá. Gêmeos, 2026, abril. Vamos lá, Gêmeos. Previsão para os geminianos, abril 2026. Um cavaleiro de copas. O enforcado. Gêmeos, aqui tá pedindo um movimento mais cauteloso, tá? Aqui tá pedindo um movimento de desaceleração. Vai com mais calma, sabe aquela coisa de não muito emocionado, não muito emocionada, principalmente com questões que falam de dinheiro, que envolvem recursos materiais. Vamos com calma, porque eu preciso ser sincera, né? O que eu vejo aqui na tua casa 2, a casa do dinheiro, a casa da maneira com que você lida com o dinheiro. Primeiro que, como orientação, como conselho, estão falando, dá uma segurada, não. Então, você está pensando aí, de repente, em fazer uma movimentação mais ousada, a nível de dinheiro, quero comprar alguma coisa. E aí a gente está falando de coisas maiores, tá? De grandes aquisições, de movimentar o dinheiro de uma maneira mais ousada mesmo. Não é um mês. Não é um mês para você fazer isso, tá? É um mês para você fazer um pouquinho de sacrifício, para você dar uma segurada, porque realmente, se você não fizer isso, você vai ter que fazer forçadamente depois, entendeu? Então, tem uma coisa de, é melhor eu dar uma segurada, sabendo que eu vou ter quando eu precisar, do que eu ter que depois me sacrificar por não ter mais nada agora, entendeu? Então, tem esse alerta aqui na tua leitura, porque vocês abrem, assim, o mês de abril um pouco mais emocionados, tá? E a emoção, às vezes, é um perigo. Ela faz, nossa, eu vou fazer, vou acontecer, sabe quando a pessoa se deixa levar pelas emoções? E vocês são um signo racional, né? Vocês são um signo do elemento ar, a razão, a análise dos fatos é que te conduz. Quando você deixa outro elemento assumir o controle da situação, pode não ser uma boa. O certo é o equilíbrio dos elementos, a gente sabe disso. Também não adianta só você ser racional, encostar, ter um coração peludo, não adianta. Mas já entenderam aqui, tá? Já entenderam aqui. É um mês para movimentos lentos, tá? Não é um mês para decidir nada, no afoita, na rapidez. Não. Devagar, tá? Vamos lá, geminianos, o que mais aqui para Gêmeos? Abril 2026. Rei de paus. E aí, ele veio todo atravessadinho, ele veio assim. É no bloqueio, né? No bloqueio, no desafio. Eu tô falando, Gêmeos. O rei aqui, o rei de paus, ele tá fazendo assim com a mãozinha, tá vendo? E olha que ele é um rei de ação, de atitude, né? O elemento dele é fogo. Vambora, vamos fazer, vamos colocar a mão na massa. Só que aqui, até mesmo o rei de paus tá falando, ó, dá uma segurada. Segura o ímpeto, né? Que é um rei de ímpeto. Sabe o que eu sinto aqui também? Eu senti uma coisa de... Tem que ver se isso aqui que eu vou falar é pra você, tá? De repente você é uma pessoa bacana e numa conversa com uma outra pessoa, você se emociona, você fala, você se compromete com uma pessoa. É isso que eu senti, exatamente isso. Uma coisa de, nossa, na conversa acabei me emocionando com aquela pessoa, me contando uma história.
e acabei me comprometendo, dei a minha palavra, sabe, com aquela pessoa. E não é que você não possa, mas eu sinto que depois é como se você vai sentir uma necessidade de dizer que não vai poder. Quando a ficha cair, quando você começar a analisar mais calmamente, quando você não estiver tão emocionado, quando você estiver naquele momento mais tranquilo, a tua mente vai se abrir, você vai falar, putz, por que eu me comprometi? Por que eu dei a minha palavra para aquela pessoa? Porque eu vou ter que ligar para aquela pessoa, vou ter que passar uma mensagem dizendo que não vai dar. Sabe? Então eles estão falando, ó, quando você estiver com outras pessoas, dá uma segurada. Ai, de repente, nossa, fiquei com uma vontade de dizer que eu vou ajudar, que eu fiquei com uma vontade de dizer que eu vou comparecer. Sabe? Não sei, tem alguma coisa assim. Eles estão falando, dá uma segurada. Tá? Dá uma seguradinha no mês de abril. Porque eu sinto que depois você vai ter que ligar dizendo que não vai dar, tá? Ou passar uma mensagem, né? Porque hoje em dia tudo é mensagem. Tá, que mais aqui pra Gêmeos, abril 2026. Tá vendo? 9 de espadas. Tem alguém preocupado aí. Então não é um mês, tá, meus amores? Não é um mês para você dar a sua palavra, para você se comprometer com nada e nem com ninguém. O teu comprometimento aqui tem que ser com você. É um mês para você desacelerar, é um mês para você pegar mais leve, tá? Ó. Aqui também, Gêmeos. Cada caso é um caso, tá? Você tem que avaliar o que te causa, o que te gatilha ansiedade. Nossa, eu tava bem e aí, sei lá, fiquei mal. Pode ser aqui relacionamentos com família, tá? Tem famílias, tem relacionamentos entre pessoas, de uma forma geral, que funcionam no seu próprio espaço-tempo. Você tem aqui o enforcado, talvez seja o momento de você dar tempo em relações, principalmente familiares, que te gatilham emoções negativas, tá? Então, de repente, é um mês que você vai falar assim, ó, galera, esse mês eu não vou comparecer na reunião de família, esse mês não vai dar para aparecer no almoço de família, alguma coisa assim, tá? Porque isso é para quem tem problema com familiares, porque eu vejo isso te aliviando uma carga emocional, tá? Para quem já tem problemas com familiares, é um mês para você dar um hiato, para você suspender, mesmo que momentaneamente, tá? Entenderam? Porque eu vejo aqui alguma coisa te disparando uma ansiedade. Aí você tem que buscar o que é isso. Tava bem e de repente não tô bem. É você entender a fonte desse teu desconforto mental, psicológico, essa ansiedade. O que gatilhou isso? E se manter longe justamente daquilo que é a origem da tua ansiedade. Entendeu? Porque de nada adianta, por exemplo, você identificar. Identifiquei que toda vez que eu estou naquele grupinho, toda vez que eu vejo a mensagem de um determinado grupo que eu faço parte, aquilo me deixa ansioso, aquilo mexe comigo, aquilo não é legal. De que adianta você identificar e nada fazer? Entendeu? Porque eu vejo vocês suspendendo alguma coisa aqui. Justamente por você identificar que isso não te faz bem. Tá? O que mais aqui? Gêmeos. Tem alguém também preocupado com a família. Ih, Gêmeos. O que é isso aqui? Alguma coisa que não sai da tua mente. Tem alguma coisa que não sai da tua mente, Gêmeos. E a tua mente é aquela coisa acelerada, né? A mente do geminiano é uma loucura. Pensa, pensa, pensa. Tem alguma coisa aqui que não sai da tua mente. Sabe o que eu tô sentindo aqui, Gêmeos? Você querendo uma solução para alguma coisa. E é como se você falasse, não é possível, deve haver um jeito, deve haver uma outra forma, eu é que não estou enxergando. É como se você estivesse se cobrando, sabe? Versatilidade intelectual para chegar a uma solução para alguma coisa.
tem que tomar cuidado, Gêmeos, que eu vejo você se cobrando uma solução, sabe? Porque tem alguma coisa aqui no mês de abril que não sai da tua cabeça. É um pensamento constante. E isso não tá te fazendo bem, tá? Isso não tá te fazendo bem. Para alguns, se você já sabe o que precisa ser feito, aí o conselho é diferente, não adie mais, tá? Isso para você que já sabe, nossa, tem uma coisa me preocupando, eu preciso tomar uma decisão, eu não faço nunca, então faça. Porque eu vejo aqui o nível de estresse aumentando, subindo, sabe? Então, para você que já sabe o que tem que ser feito, faça. Faça. Tem mais aqui, por favor, Gêmeos? Meus amores, se você tá comigo, deixa aquele joinha bacana, se inscreva no canal, tá? É super importante esse engajamento para que eu entenda que para você é importante a leitura. Eu faço com muito amor, com muito carinho e peço gentilmente essa troca entre nós, tá? Deixa aquele joinha bacana, teu comentário, para que eu possa deixar o coraçãozinho. Eu leio todos. Bora lá, Gêmeos. O que mais aqui? Mês de abril. Um mago. Vamos fazer o que tem que ser feito, né? O mago. Mas calma aí. Cuidado, cuidado com pessoas, Gêmeos, que tentam manipular o jogo da vida. Porque eu tô sentindo esse mago aqui mal aspectado, tá? Isso poderia ser uma pessoa que tem o poder de desestabilizar. E ninguém deve ter esse poder. É uma pessoa que justamente sabe. Não, eu vou tocar no tal assunto que é para mexer com Gêmeos. Gêmeos tomou uma decisão, tá super firme. Gêmeos já tá decidido que vai fazer tal coisa. Vem uma pessoa lá e planta uma semente na tua cabeça. Será? Será que você deve fazer? Será que... Cuidado, porque essa pessoa não sentiu uma energia boa, tá? Nesse mago aqui. Uma pessoa que, inclusive, pode te influenciar a uma decisão que no final vai ser ruim pra você. Muita atenção mês de abril, tá? Porque tem essa energia de, nossa, eu não ia fazer nada disso, mas eu fui altamente influenciada por essa pessoa. E aí, cuidado, porque eu vejo alguns de vocês assim, com a corda no pescoço. Entendendo mais tarde que, nossa, eu não devia ter feito isso. Foi a pior decisão que eu fiz, sabe? Tem que ser sincero, tá, gente? Ai, a leitura tá ruim, meu amor. A leitura é uma leitura de orientação. Esse é o valor também, né? Porque para quem tá entendendo a mensagem, no momento em que as coisas forem acontecendo, se você tiver apegada ali, você fala, eu lembrei da leitura. E aí você pode conduzir de uma outra forma para justamente evitar essa baita dessa cilada aqui. Você tá entendendo? Ai, mas isso é inevitável, isso vai acontecer. Não. Aqui você tem muitos arcanos menores. Arcanos menores, eles podem ser modificados de acordo com o nosso posicionamento, né? São as coisas do dia a dia. Mas existe um alerta, tá? E você sabendo disso, você pega outro caminho. Você entende? Esse é o bacana, né, da leitura de tarô. Porque eu sinto aqui uma pessoa, tá? Que de repente pode ter esse poder de influência sobre você. E aí, você tem ali um enforcado. Não é que você não vá sair dessa, né?
Mas você pode ficar com a corda no pescoço, sabe? Vai ter que sacrificar muita coisa aí durante um período por conta de uma influência negativa que você teve de uma outra pessoa, tá? Quem mais aqui, ó? Gêmeos. Gêmeos, abril, 10 de copas. Para alguns de vocês é uma pessoa da família, tá? Nossa, que informação, cara. Nem trabalho com astrologia chinesa, mas veio forte aqui que essa pessoa que eu tô falando é uma pessoa que, se você procurar no calendário chinês, é uma pessoa do signo de serpente. Para alguns de vocês, essa pessoa aqui que exerce, de repente, um poder muito grande sobre você, sobre suas influências, sobre suas decisões, perdão, é uma pessoa da família. Uma pessoa da família. O que mais aqui, por favor? Gêmeos. Um 8 de copas, ó. Tem uma necessidade de você se proteger de uma pessoa, tá? Em específico aqui. Abram os olhos. Enxergue através de comportamentos, tá? Porque tem uma necessidade, a espiritualidade tá falando para você sair de um contexto, uma situação assim, de fininho. Sabe? Estão falando, ó, não fica aí, isso aí tem alguma coisa que não é para você. Não é bom para você. Aqui o guerreiro, ele tá saindo de uma situação, ele tá sentindo a necessidade de colocar o escudo na frente. Tá vendo? Combater mesmo, combater aquilo que te gatilha, emoções, sentimentos, angústia. Eu vejo você se protegendo aqui, especificamente de uma situação ou de uma pessoa que você entende que te faz mal. Uhum. Aqui também, sabe, Gêmeos, estão falando que tá na hora de você ir para um outro momento da tua vida, tá? Aqui fala de finalizações, de ressignificar. E aí a gente pode estar falando, nossa, eu tô no momento que eu preciso encerrar esse ciclo, preciso ir para outro. Sair, sabe? Deixar terminar alguma coisa. Deixar terminar alguma coisa. O que mais aqui? Gêmeos, abril. E eram duas, eu não quero. Quero uma só, nem vou olhar. Nem vou olhar. Eu quero uma só. Uma carta aqui para Gêmeos. 8 de pentáculos. Muito número 8, né? Oito de espadas, 8 de copas, 8 de pentáculos, 24. 8, 8, 8, 24. 2 e 4, 6. 6 é os enamorados, que é o arcano de Gêmeos, que fala da escolha. Eu escolho me libertar, eu escolho ir numa outra direção. E aqui você tem uma carta de... Eu vou trabalhar nisso.
Sabe? Sabe o que eu tô vendo aqui, ô Gêmeos? Vocês entendendo que tá na hora de você focar em questões que há muito tempo já pedem uma decisão. E que de repente você procrastinou, você deixou para depois, você foi levando, você foi empurrando com a barriga. Mas aqui a gente está falando de agora não dá mais. Agora eu preciso trabalhar nessas questões porque eu já sinto a necessidade de encerrar. Eu já sinto a necessidade de trabalhar nesse meu novo momento, nessa minha jornada. Sabe? E tem a ver com pessoas, e tem a ver com uma decisão que vocês precisam tomar. Que está empatando a tua vida aqui, tem algo empatando a tua vida. Nem resta dúvidas, ó. Enforcado, 8 de espadas. Isso aqui é uma situação que empata a tua vida, sabe? Pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser aquela decisão que você sabe que deveria ter tomado e não tomou. Já era para eu ter saído daquele emprego, já era para eu ter saído daquele grupo, já era para eu não fazer parte mais de alguma coisa. Mãos à obra. Você tem aqui, ó, um 8 de pentáculos. Vou trabalhar nisso agora, vou olhar para isso sim. Durante muito tempo eu não quis olhar, talvez. Sabe? Tem aquela energia, durante muito tempo eu não quis olhar, porque era feio, porque era incômodo, porque eu não me sentia confortável, mas chega um ponto que você fala assim, o desconforto agora tá tão grande que não dá mais para eu desviar o olhar e eu preciso olhar para esse negócio aqui, com o intuito de agora eu vou resolver. Agora eu vou resolver. E assim, Gêmeos, se você imagina ou pensa que você não tem poder suficiente para resolver alguma coisa, isso é uma limitação só na tua cabeça, tá? Porque você tem aqui, você tem todo o poder para resolver, para fazer, para acontecer. Bem aspectada, né? Essa carta aqui, ela é incrível. Ela diz que você tá com tudo. Você tá com a faca e o queijo na mão. O momento é agora. O momento é agora. Sabe? Vamos olhar para aquilo que não tá legal. O que mais aqui? As de pentáculos, tá? Boas chances, boas oportunidades de emprego, novas portas que se abrem, tá bom? Tá excelente aqui. Ó, tem alguma coisa aí no mês de abril, Gêmeos, que vai exigir um comprometimento maior teu, tá? Um comprometimento maior, e eu vejo esse teu esforço valendo a pena, tá? É como se no final você fala, nossa, trabalhei duro em cima de alguma coisa e tá aqui o resultado. Isso pode te abrir novas portas, tá? Isso pode te abrir novas portas. Tem geminiano aí, ó, começando a despertar para uma ideia de que eu quero trabalhar sim com alguma coisa que eu ame, que eu goste. Eu não preciso trabalhar, nem todo trabalho precisa ser chato, precisa ser ruim, precisa ser sacrificado. Sabe quando você pega isso, você fala assim, nossa, eu tava com uma crença limitante de que as coisas sempre têm que ser duras, de que as coisas sempre têm que ser difíceis. Não, não. Eu posso trabalhar com alguma coisa que de repente eu goste. Deve haver alguma coisa que eu goste, que eu me sinta bem, sabe? Porque quando você tem uma virada de chave, você fala assim, nossa, eu tava cheio de limitações, umas ideias assim, sabe? Você fala assim, eu tô me libertando disso. Tem uma libertação mental. Aí você fala, nossa, a prisão tava aqui, sabe? O que mais aqui, por favor? Gêmeos, abril 2026. 4 de copas. E o que te leva a tudo isso? É justamente o fato de você não estar satisfeito com alguma coisa na sua vida. E aí, quando a gente não está satisfeito com alguma coisa na nossa vida, Gêmeos, o que a gente sente? Desconforto. Aquela sensação de, ai, não tá legal. E aí você fala, cara, tem que ser assim mesmo? Eu tenho que ficar nessa? Não. E aí você fala,
olha, se não tá legal, eu vou ter que fazer ficar legal. Ó, o mago. E eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder. Eu é que acho que não tenho. Nóia da minha cabeça achar que eu tenho que ficar para sempre numa situação que não tá legal para mim. Porque tem algo aqui, ó, claramente dizendo, tá na hora de você deixar um contexto, uma situação para trás. Tá na hora. Tá? Eu sinto, eu não sei o que é isso, tá? Mas eu sinto que em alguns casos, deixar algo para trás, por exemplo, saiu de um grupo de Zap, saiu, sei lá, de qualquer grupinho aí que você faça parte, não fica pensando, o que vão pensar, o que vão falar, porque sempre falam e sempre pensam. Para alguns de vocês é como se você sentisse assim, nossa, eu vou ter que me proteger, porque vão ter acusações, alguma coisa assim, sabe? Vão falar de mim. Deixa que falem, sabe? Tem muito uma coisa de você colocar paredes ao seu redor e falar, não vou escutar nada, porque isso não vai me engrandecer em nada. Quer falar, fala, sabe? Tem isso também na tua leitura. Última carta, por favor. Gêmeos, abril 2026, ó. 5 de paus. 5 de paus. É um conflito interno, é alguma coisa que realmente está mexendo com você. Tem uma coisa de briga, de discussão. Ai, não quero mais ficar brigando com esse povo, com essa gente. Você tá aqui... Tem geminiano aí que tá em grupos em que as pessoas não colaboram, não cooperam, sabe? Onde tudo é tão difícil, você fala, nossa gente, para negociar um almoço é difícil, para fazer um negócio é difícil. Eu quero resolver, o povo quer guerra, sabe? Então, sabe o que eu tô vendo? Você cansando disso. Você cansando disso. Rainha de ouros, tá? Alguns de vocês estão querendo materializar alguma outra coisa na tua vida. É tipo, enjoei desse ciclo. E gêmeos, quando enjoa, fala, eu quero virar a página. Quero construir outra realidade pra mim. É mutável, né? Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão, já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos da nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa aquele joinha bacana, se inscreva no canal, ativa o sininho, né, para receber as notificações, tudo isso é muito importante, gratidão, gratidão. Tenho vagas para leituras particulares, se você tem interesse, manda um e-mail para mim, tavernatarô@gmail.com, ou então me procura lá no Insta, que eu também te passo a tabela de preços. É só você esperar um pouquinho, que às vezes chega muita mensagem, tá bom? Tem 2 tipos de leitura: a leitura gravada, que é aquela que eu vou gravar, né? Vou fazer na tua energia, abordando a situação que você vai me explicar que você quer, e te entrego em apenas 3 dias, tá bom? E tem a leitura ao vivo. Se você quiser marcar um horário comigo, ao vivo, temos 1 hora juntos, tá? Então você entra em contato através do e-mail tavernatarô@gmail.com. Vamos lá, gêmeos, que temos aqui: Câncer, Peixes, Áries, Leão, Sagitário, Libra, Aquário. Gêmeos, Peixes, Escorpião, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Leão. Bora lá, uma frase, uma afirmação, coloquem aí nos comentários. Vamos manifestar coisa boa na nossa vida? Vamos embora. Eu tenho coragem inabalável. Eu tenho coragem inabalável. Geminianos, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Um grande beijo nesse teu coração lindo, Papai do Céu te proteja. Te vejo na próxima.